Colocar. É sempre uma alegria poder estar com vocês. Tem sido, de fato, muito abençoador poder estar aqui com vocês. Quero dizer isso para vocês, né, que nós temos sido abençoados quando ensinamos também essa palavra e espero que vocês estejam sendo abençoados com tudo aquilo que o Senhor está compartilhando conosco, né? Então, seu coração possa estar cheio de expectativas, porque só está no começo, em nome de Jesus. Até brinquei com o pastor João Paulo, falei, pastor, se a gente precisar de mais algumas aulinhas aí, será que tem jeito? Ele falou, não, nós damos um jeito aqui. É porque, assim, Apocalipse não tem como a gente correr com esse assunto, a gente pular as coisas, então tem que ser, de fato, bem tranquilo e a gente tem procurado fazer isso, né? Então, antes de nós começarmos propriamente a matéria aqui, vamos ter uma palavra de oração. Você pode aí, feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco, amém? Senhor Jesus, nós te damos graças por esse dia, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados pelo Senhor, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, enche o nosso coração do Senhor, da expectativa de ouvir a Sua voz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, nos dá instrução, conhecimento e revelação. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoa cada um dos meus alunos, que lá de onde eles estiverem, eles possam receber o Espírito da palavra e possam ser edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos compartilhar aqui o nosso slide. Então, se você está fazendo aí anotações aí, lembrando que a gente vai compartilhar depois com vocês, mas é sempre bom a gente ter as nossas próprias anotações, né? Isso é extremamente importante para nós. Então, nós estamos aqui falando a respeito das cartas às igrejas ali de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E nós já falamos boa parte das igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e aí chegamos agora na igreja de Sardes. Na verdade, essa igreja nós inclusive, já havíamos comentado a respeito dela, né? Nós já havíamos falado a respeito dessa igreja, e nós vamos só relembrar esse ponto aqui de Sardes e depois nós vamos seguir adiante. Então, Sardes significa remanescente, aponta para igrejas protestantes corretas na ortodoxia, porém frias em seu coração. Então, nós entendemos que essa igreja de Sardes, ela é uma igreja que, como eu havia dito, né, tanto essa igreja quanto as outras duas que nós veremos a seguir, e também a igreja que nós falamos anteriormente, elas estarão aqui por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, nós falamos que essas igrejas estarão presentes aqui na ocasião da volta. Então, nós falamos para você que a igreja de Sardes, ela é uma resposta à igreja católica, que foi simbolizada aí pela igreja que nós havíamos compartilhado na semana passada. Então, a igreja de Sardes é essa igreja protestante. Nós até falamos, né, que na ocasião da aula passada nós estávamos ali comemorando os 506 anos da Reforma Protestante. Só que, em particular, essa igreja era uma igreja que ela tinha uma característica. Ela é uma igreja muito correta na ortodoxia, ou seja, elas criam de maneira correta na palavra de Deus, porém é uma igreja fria, né? Uma igreja que, infelizmente, ela estava longe de ter o fervor do Espírito, da qual o Senhor, então, está trazendo revelação para ela. E o Senhor, então, se revela a ela como sendo, né? Ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos, e eu lhe disse para você que os 7 espíritos nos falam de algo completo, algo pleno do Senhor, e que essa igreja, então, precisava ter revelação disso. Nós falamos que essa igreja, né, o Senhor se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, então nós já entendemos do que significa isso. A mensagem, né, que essa igreja é a igreja que tem um nome, mas não tem realidade. E aí eu até brinquei com você, né, a respeito de um pão de queijo que você olha por fora, tem uma aparência bonita, mas quando você morde não tem nada, é vazio, é oco, né? Então, isso é a repreensão do Senhor. É uma igreja que tem um nome de igreja, mas na verdade ela não tem a realidade, né? Ela é pura aparência. Isso por quê? Porque ela é uma igreja fria no espírito, ela tem uma ortodoxia correta, e aí nós chamamos essas igrejas, hoje elas são conhecidas como igrejas reformadas, né? Que tem um grande apelo pela palavra, porém, elas não têm o liberar do Espírito, como eu havia comentado para vocês, muitas delas acreditam que não existe mais essas manifestações do Espírito, os dons do Espírito, né? Então, a repreensão que o Senhor traz é que ele virá como ladrão, e eu disse para você que vir como ladrão
vir no aspecto secreto, né? Aponta para o arrebatamento. Ele diz que uns poucos que haviam naquela igreja não haviam contaminado as suas vestiduras, né? Isso significa que é uma questão de obras e não de salvação, ou seja, participar do reino, ter as suas vestiduras, né, brancas, é ser considerado um vencedor. Então, nós falamos que todo crente ele tem duas vestiduras, um que nós chamamos veste de salvação, você recebeu pela graça mediante a fé, eu disse para você que nós somos revestidos de Cristo, e a segunda roupa é a roupa que nós estamos tecendo, que é as nossas vestes de justiça, que nós estamos tecendo através das nossas obras, né? Então, aqui nós temos as referências que nós falamos, Gálatas 3:27 fala a respeito dessa veste de salvação, e aqui em Apocalipse nós já temos essa veste de justiça. E a recompensa ao vencedor, né? Uma coisa é não ter o nome apagado, outra coisa é ser confessado. Então, você sabe, uma coisa, foi o exemplo que eu disse, né? Uma coisa é você conhecer, por exemplo, o Neymar, um grande jogador de futebol, outra coisa é ser conhecido por ele. Então, isso é o que é a recompensa do vencedor. Ele vai ser mencionado pelo Senhor, como alguém que o Senhor faz referência. Então, ter o nome escrito é ser salvo. E ser confessado é a honra da recompensa. Então, aqui só para nós fazermos aqui esse embasamento da aula passada. E agora nós vamos falar, então, dessa igreja que é chamada da Igreja do Amor Fraternal, a Igreja de Filadélfia. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abre por gentileza. Deixa eu projetar aqui para você também, nós vamos projetar aqui. Então, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Então, olha só o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos diz, né? Deixa eu só puxar aqui. Isso. Olha só. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus do meu Pai e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, vamos falar um pouco a respeito dessa igreja do amor fraternal. Aleluia. Deixa eu colocar aqui novamente. Vou projetar aqui. Vou voltar aqui. Então, olha só, Filadélfia, ela significa amor fraternal. Assim como a igreja de Tiatira, ela saiu da igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes saiu de Tiatira. Filadélfia, então, é uma resposta a essa igreja de Sardes, que aponta para a igreja protestante, só que uma igreja que é fria no espírito. E aí nós temos essa igreja que sai desse movimento do protestantismo como uma igreja que, além de ter uma palavra correta, uma ortodoxia correta, uma fé correta, é também uma igreja fervorosa. Então, assim como o protestantismo foi uma reação ao catolicismo, a igreja de Filadélfia, ela aponta para essas igrejas pietistas, né? O que é a igreja pietista? São igrejas que têm essa vida piedosa, né? Do fluir do Espírito, do relacionamento com o Espírito. Isso é o que a Bíblia nos fala a respeito dessa igreja ali do século XVIII e XIX, que foram uma reação a essas igrejas representadas pela igreja de Sardes,
como sendo uma igreja que era fria, uma igreja que não tinha ali o fluir do Espírito, ou não valorizavam o fluir do Espírito. Então, aqui tem um exemplo para vocês de uma igreja que nós entendemos como sendo uma igreja de Filadélfia. Então, por exemplo, eu acredito que essa igreja aqui vocês conhecem, né? Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, a igreja do amor fraternal. Essa igreja aqui, que eu estou conhecendo e tendo o prazer de conhecer alguns membros dessa igreja. Aleluia. Amém, meus amados? Essa é a igreja Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Então, olha só, aqui nós temos as ruínas, né, de onde era essa igreja, e somente dando continuidade, falando um pouco mais sobre essa igreja, né? Somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não são repreendidas. Você percebe que elas não têm nenhum tipo de repreensão. Elas não têm nenhum tipo de repreensão. Pelo contrário, você vê só o Senhor elogiando. Elas são igrejas que são aprovadas, porque elas possuem basicamente três coisas em comum. Primeiro, elas têm problemas com judeus ou com os judaizantes. Ambas essas igrejas, tanto a igreja de Esmirna, lembra? Esmirna significa prova, aponta para aquela igreja ali do terceiro século, uma igreja que foi perseguida. Então, olha só, é uma igreja que tem passado por provas e ambas recebem uma coroa como recompensa. Ou é uma igreja que está buscando isso, buscando ter recompensa diante do Senhor. Então, qual que é a revelação que o Senhor traz ali para a igreja de Filadélfia? Para essa igreja, o Senhor se revela como santo e verdadeiro, sabe? Ele é santo e ele é verdadeiro. Santo porque não há nenhum outro igual a ele. Ele é único e exclusivo. E verdadeiro porque ele é a própria verdade. Lembra do que Jesus disse lá em João? Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não é uma verdade, ele é a única verdade. Então, ele é o verdadeiro. Então, se você quer conhecer a verdade, você precisa conhecer o Senhor, você precisa conhecer a sua palavra, porque ele é a verdade. E é interessante que ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Você sabe? O que significa essa chave de Davi? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Isso é uma verdadeira segurança. Ninguém pode fechar a porta que ele abre. Então, isso é importante. Sabe? Creia nisso, meu irmão. Sabe? O Senhor é quem conduz a sua vida. Você só vai sair desse lugar que você está, por exemplo, do seu trabalho, por exemplo, ou seja lá qual for o exemplo, aquele que determina na sua vida é o Senhor. É Ele que abre as portas e fecha as portas. É interessante que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, talvez você está aí no seu trabalho, você às vezes encontra dificuldade, parece que há uma perseguição contra você. Acredite, você só vai sair daí no dia que o Senhor decidir te tirar daí. Então, esse para nós é uma verdadeira segurança. O Senhor é aquele que nos dá essa segurança. Por quê? Porque Ele tem a chave. Sabe, Deus nos colocou numa posição, só sairemos dali quando Ele quiser, porque Ele que tem a chave. E aí é importante também para a nossa humildade, né? Para o nosso reconhecimento. Sabe, nós mesmos não podemos coisa alguma. Se o Senhor não abrir a porta, meu irmão, como diz lá no Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, nós precisamos entender, e é por isso que nós temos que clamar para que as portas que o Senhor tem para nós sejam abertas. E essa igreja de Filadélfia é uma igreja que tem portas abertas. Isso que é poderoso a respeito dessa igreja. É uma igreja que ele tem pouca força. O que significa esse pouca força? Sabe, a igreja de Filadélfia, ela tem prosperado e crescido. Porém, é uma igreja que não tem muita força. Em que sentido que é isso? É no sentido de força política, influência política. Diferentemente, por exemplo, da igreja de Tiatira e de Sardes, que tem muita influência política do Estado, a igreja de Filadélfia não. É por isso que o Senhor está dizendo, olha, você é uma igreja que tem pouca força. Por quê? Porque você não tem manutenção do Estado, do governo, mas a força dessa igreja está na sua espiritualidade, no nível de revelação que os seus membros possuem. Então, nas igrejas representadas por Filadélfia, são igrejas independentes, sem poder político, sem influência política. Porque uma coisa é fato, sabe? Se qualquer instituição, pensa da seguinte maneira, qualquer instituição
que de alguma maneira está associada ou é mantida pelo governo, pelo Estado, por qualquer que seja, acredite, em algum momento ela vai sofrer algum tipo de ingerência, ou seja, de influência que vai vir de maneira externa. Agora, igreja de Filadélfia, que tem pouca força nesse sentido político, de influência na sociedade em si, ela é uma igreja que ela é independente, logo ela é livre. Ela não deve favores a ninguém, entendeu? Seria nesse sentido. Outro aspecto também dessa igreja, que não negaste o meu nome. A igreja em Sardes, que apronta para a igreja reformada, valoriza muito o nome. Essa é outra coisa interessante. Ah, eu sou da igreja presbiteriana, não sei mais o quê. Às vezes as igrejas do tipo de Sardes, essas igrejas reformadas, elas valorizam muito mais o título, a placa da igreja, do que necessariamente ser cristão. Na igreja de Filadélfia não é assim. Nós não estamos preocupados com placa de igreja. Nós queremos ser reconhecidos como cristãos, como pequenos cristos. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado para não negar o nome do Senhor, amando mais o nome de uma denominação, brigando por uma denominação, e não por causa do Senhor. Sabe, em termos de denominação, querido, nós não deveríamos ter, de maneira nenhuma, opiniões a respeito de outras denominações. Agora, no que diz respeito ao Senhor, aí nós defendemos com unhas e dentes o Evangelho do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor Jesus certa vez disse, aquele que não é por mim é contra mim. Acredite, quando você se posiciona a favor de Cristo, você é do lado dele. Amém? Isso é importante você entender. Então, é uma igreja que não nega o nome. Então, para você ver, ela passa tribulação, ela passa luta, mas ela não nega o nome. Aqui nós temos, mais uma vez, que essa igreja é uma igreja também que ela possui uma influência ou um tipo de perseguição daqueles que são os judaizantes, né? E aqui a Bíblia se refere como sinagoga de Satanás. E aí eu já disse para vocês que basicamente o judaísmo tem 4 pilares. Primeiro, o templo. Então, lembra disso, para eles é onde Deus mora. Nós acreditamos que Deus não mora em templos. Segunda coisa é a lei. Então, e aqui no Velho Testamento é uma lei exterior. Aqui na Nova Aliança a lei é algo interior que foi colocado dentro do nosso coração. E o Senhor mesmo escreveu sobre nós. A terceira característica era o sacerdote, que era ter um mediador entre Deus e o homem. Agora, a igreja de Filadélfia é uma igreja que acredita no sacerdócio, não só acredita, mas pratica o sacerdócio universal do crente, onde todo crente ele é um sacerdote, ele é um instrumento da parte de Deus. E nós entendemos que nós não precisamos de mediação de homens para chegar até Deus. Sabe, a quarta característica do judaísmo são as promessas. E eu disse para você que na Nova Aliança, é uma igreja que, na Nova Aliança, as promessas são superiores. A igreja não tem nada a ver com o judaísmo. Não temos que voltar às práticas judaicas. Devemos antes seguir a prática dos apóstolos. Então, essa é uma característica da igreja Filadélfia, que ela é uma igreja que pratica o ensinamento dos apóstolos. Então, sabe, na nossa definição como igreja videira, por exemplo, nós somos uma igreja apostólica. Por quê? Porque nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos. Nós não praticamos o judaísmo. Nós não praticamos as práticas judaicas. Nós praticamos os ensinamentos dos apóstolos. Amém, irmãos? Então, seguindo aqui, outra característica que o Senhor traz a essa igreja é uma igreja que guarda a palavra da perseverança. A aprovação advém sobre toda a terra, que aqui é a grande tribulação. Então, essa igreja ela vai ser guardada na tribulação. Essa é a promessa do Senhor para os irmãos de Filadélfia. Então, essa igreja, certamente, ela vai ser a igreja que vai ser arrebatada. É a igreja que não vai participar, não vai passar pela grande tribulação. Então, por que eles serão guardados? Essa é a pergunta, porque é uma característica. Então, se eu quero ser um vencedor, se eu quero ser um arrebatado, então, o que significa guardar? Eles guardaram a palavra da perseverança. Sabe, é uma igreja que guardou essa palavra. Por quê? Você sabe, você há de convir comigo que em muitas ocasiões das nossas vidas, da nossa caminhada cristã, nós precisamos perseverar. Sim ou não? Evidentemente.
sabe? Passamos lutas, tribulações, passamos crises, e nós precisamos continuar perseverando. No caso dessa igreja, passa por perseguição, é uma igreja que às vezes sofre perseguição, às vezes do Estado, né? Às vezes perseguição de outras religiões, de outras igrejas também. Você sabe, nós como Videira, por exemplo, nós somos criticados duramente por outras denominações, que nós somos a igreja da porta aberta, porque nós ensinamos, nós falamos a respeito da graça de Deus, sabe? O que é o evangelho. Então, nós somos, às vezes, perseguidos pela própria igreja, mas nós não vamos desistir, nós vamos perseverar. Essa é a igreja que será arrebatada, a igreja Filadélfia, a igreja que ama o Senhor, que ama uns aos outros e que tem um amor fraternal, né? Amor fraternal está ligado do amor entre os irmãos. Então, você sabe, nós precisamos manifestar o amor. Assim como nós somos tão amados pelo Senhor, nós também temos que amar os irmãos. Você sabe, eu estou dando aula de Tiago, aqui no seminário presencial, e Tiago fala a respeito da lei real. O que é essa lei real? É a lei que vem do rei. E qual que é a lei do rei? A Bíblia diz que há só 2 mandamentos na nova aliança: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, se você não entender que você foi amado pelo Senhor, você dificilmente vai amar os irmãos. E aí você não se qualifica para ser Filadélfia. Filadélfia é essa igreja que ama os irmãos. Você sabe, eu vou dizer para você, eu estou envolvido com liderança na igreja, irmãos, desde 2008, eu acho. É 2008. Que eu lidero célula, em 2009 me tornei discipulador, em 2017 fui colocado como obreiro. Então, a minha vida toda de crente, digamos assim, eu estou envolvido com isso. Eu já lidei com todo tipo de irmãos. Irmãos que respondiam, irmãos que cooperavam, mas também irmãos que eram indiferentes, passivos, irmãos canseira. Você sabe, eu acho que aí em Angola não tem irmãos assim, deve ser só para cá. Mas aqui a gente tem que lidar com irmãos que não querem comprometer, que não querem se envolver, fazendo corpo mole. Você sabe, irmãos cri-cri, enjoado, sabe? E a gente precisa aprender a amar a todos. Essa que é a verdade. Nós temos que amar a todos. Até porque, irmãos, convenhamos, nós também não somos lá essas coisas, não. Normalmente, pessoas que cobram demais dos outros também são cheias de problemas. Então, é melhor que reconheça isso logo e clame ao Senhor: Senhor, me dá graça para amar os irmãos, porque muitas vezes eu também não sou amável. Essa que é a verdade. Então, esse é o nosso encargo. Nós queremos ser Filadélfia. E aí o Senhor vai falar a respeito de recompensa ao vencedor. Então, só um parênteses, né? O que significa aquilo que eu estava dizendo para você? O que significa a respeito da chave de Davi? Você sabe, a chave de Davi ela tem basicamente 2 aspectos. O primeiro dele é que essa chave nos fala de adoração. Você sabe, uma das características de Davi é que ele foi conhecido como um adorador. E isso está ligado ali quando Davi ele traz a arca. Se você lembrar, a arca estava na casa de Obed-Edom, ficou ali por 3 meses, prosperou muito, e Davi então foi buscar a arca novamente. E agora, quando ele foi buscar a arca, sabe o que ele fez? Ele seguiu o protocolo. Ele tinha que colocar os levitas, ele foi fazendo sacrifícios, e é interessante que todo esse caminho que ele percorreu foi um caminho que ele louvava, ele bendizia o Senhor. E aí, quando ele estabelece o tabernáculo de Davi, que você já deve ter ouvido, é um tabernáculo diferente do tabernáculo que havia naquela ocasião. Por quê? Porque o tabernáculo que foi instituído por Moisés não tinha a adoração. E aí, diferentemente, quando Davi traz a arca para si e coloca a arca na cidade onde ele estava, ele institui ali o tabernáculo de Davi, tinha adoração 24 horas por dia. E se você entender, adorar a Deus é muito mais, queridos, do que necessariamente cantar canções ao Senhor. Sabe, adorar é a nossa vida. Nós nascemos para adorar o Senhor. Então, nós temos que ter esse coração para adorar o Senhor. Eu vou dizer para você, por que a adoração é uma chave que abre portas? Aqui que está a revelação que você precisa entender. Porque, olha, dificilmente, você há de convir comigo, dificilmente alguém que está amargurado, ressentido, chateado, ele tem um louvor na sua boca. Ele tem o quê? Crítica, ele tem reclamação, murmuração. Ah, porque nada dá certo para mim. Ah, porque, sabe, eu não sei por que Deus não faz na minha vida. Tudo isso atrapalha o louvor.
Louvor está ligado à gratidão. Quanto mais você é grato ao Senhor, mais você expressa gratidão. E aí, quando você expressa gratidão, você está dizendo o seguinte: olha, eu não merecia, mas eu sou grato ao Senhor. Então, por essa atitude de não ter justiça própria, de não confiar em si mesmo, nas suas obras, quando você consegue ter um coração grato e você consegue louvar o Senhor, aí a Bíblia diz que essa chave de Davi é aberta. Então, essa chave de Davi aponta para isso, sabe? Para um coração grato ao Senhor, para um coração, de fato, que ama o Senhor incondicionalmente, no sentido, se Deus fez, Ele é Deus, se Deus não fez, Ele continua sendo Deus. Se Deus abriu a porta agora, glória a Deus. Se Ele não abriu a porta, Ele sabe o melhor para mim. A chave está na mão dEle. Então, se eu tenho desejado algo, eu vou orar, Senhor, abre as portas. Mas se essas portas não abrirem, sabe, eu creio, Deus tem o melhor para mim. Amém, irmãos? Então, só para dizer um pouco mais a respeito dessa questão da chave de Davi. E aí eu termino a carta de Filadélfia, o Senhor fazendo a menção ao vencedor. Então, primeira coisa que o Senhor diz ao vencedor, que o vencedor será guardado da hora da tribulação. Nesse contexto aqui de Apocalipse, o que é a tribulação? A tribulação é aquele período da grande tribulação, onde vai vir sobre toda a terra, período de 3 anos e meio, vai vir sobre toda a terra, e os crentes que permanecerem por aqui, que não forem arrebatados, vão passar pela grande tribulação. Então, o vencedor ele vai ser tirado antes. O vencedor é as primícias. Eles são retirados antes desse período aqui de ser guardado da tribulação. O que eles tinham era a palavra e o testemunho. O Senhor manda que eles conservem o que têm para que ninguém roube a sua coroa. Aqui é um ponto importante também. Você sabe, a salvação, como eu já disse para você, já está definida na sua vida. Amém? Você já foi salvo, você creu em Jesus, você foi feito filho de Deus, isso já está resolvido na sua vida. Agora, diferentemente da salvação, as nossas obras, elas precisam ser permanentes. E a coroa, que é a recompensa, ela pode ser tirada de você e dada para outro. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós, que o Senhor diz para a igreja de Filadélfia: olha, guarda o que você tem. Em outras palavras, olha, você está se qualificando para ser um vencedor. Você está tendo atitude para ser vencedor. Continua, persevera, não para, não desiste, não retrocede. Por quê? Porque se você retroceder, a coroa, o galardão que era para ser seu, pode ser passado para outro. Entende? Isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação é eterna e ninguém pode tomá-la. A coroa, lembra, quando a gente fala de coroa, nós estamos falando de recompensa. É algo que pode ser tomado. A coroa, o prêmio, depende de como terminamos a corrida. Você sabe? A analogia melhor a se fazer nesse sentido é o seguinte: imagine que existe uma prova da corrida. Existe uma inscrição. A inscrição, você e eu éramos incapazes de pagar. E aí, o Senhor, ele foi muito rico, muito poderoso, ele pagou a nossa inscrição para a gente participar dessa corrida. Isso simboliza o quê? A salvação. Entrar na corrida significa o quê? Fui salvo. Isso foi pela graça mediante a fé. Agora, para você vencer e receber a recompensa, aí depende de você, entende? Aí depende de você caminhar, de você participar, então, dessa corrida. Você sabe? E é interessante, porque a corrida, o prêmio, e isso aqui que eu acho muita graça de Deus, o prêmio não é para os primeiros, não é para os melhores, diferentemente de uma Olimpíada hoje. Hoje, se você participa de uma Olimpíada, o primeiro, o segundo, o terceiro ganha medalha, mas o quarto, aí você imagina, né? Tinha lá 30 competidores, o cara chegou em quarto lugar, mas ele nem é mencionado muitas vezes. Por quê? Porque o mundo valoriza isso. Agora, para o Senhor não é uma questão de como você começa a corrida cristã, é uma questão de como você termina. Então, se você termina bem, se você termina guardando a sua coroa, sabe, se qualificando para ser o vencedor, você vai ter a recompensa. Amém, irmãos? Então, olha só, um atleta pode começar mal a corrida. Às vezes ele começou meio preguiçoso, meio indiferente, meio passivo, não queria muito se envolver, mas daqui a pouco ele desperta.
E aí ele começa a se esforçar no Senhor, ele começa, sabe, servir no Senhor, ele começa, sabe, servir ao Senhor para valer, ele abre mão de si mesmo e daqui a pouco ele pode ser qualificado para vencer e ali, no sentido de vencer, é receber a coroa. Então, o que importa é a maneira como ele chega no final e não como ele começa. Então, olha a promessa do Senhor: ao vencedor falhei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ser coluna, irmãos, na igreja é algo muito poderoso. É um lugar que sustenta a obra, é um lugar de referência. Você sabe, aí na sua casa, obviamente não a conheço, mas existem colunas na sua casa e existem paredes. O que sustenta a sua casa não é as paredes, o que sustenta a sua casa são as colunas. Assim é o vencedor. O vencedor é aquele que é coluna na casa de Deus. Sabe, irmãos que estão se esforçando, vivendo a vida da igreja, são colunas, não podem ser facilmente removidos. E a Bíblia está dizendo que vai haver um lugar especial para eles, um lugar de honra. Ser feito coluna é ter primazia, ter uma posição de muita honra. Retirar uma coluna, se eu tirar uma coluna aqui desse prédio aqui onde eu estou, certamente esse prédio vai cair abaixo. Sabe, uma coisa é ser parede, outra é ser coluna. Sem coluna não há prédio. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Se qualifique cada dia mais no Senhor. Sabe, se esforce cada dia mais para ser essa coluna. Sabe, que você possa ser alguém que é reconhecido aí na vida da igreja como alguém que é coluna. Não, o irmão fulano, ele é uma coluna, o irmão Aurélio. Oh, aleluia. Irmão Aurélio, a irmã Elissandra, sabe? Os demais irmãos são uma coluna na vida da igreja, são irmãos comprometidos, envolvidos, empenhados, sabe? E é esses que vão poder desfrutar do reino com o Senhor. Amém? E partindo agora para a nossa... temos uma pergunta. Sim, pode falar, Aurélio. Se você quiser falar, pode falar. Amém, pastor. Estamos a falar da recompensa, né, dos vencedores. Sabemos nós que ela é comparada como uma corrida, né? O apóstolo Paulo fala lá. Isso. Que os que ganharem serão recompensados. Pastor, e o senhor falou alguma coisa aqui muito interessante, que foi que a recompensa, na verdade, não é para os melhores. Isso. Ok, então, entendendo esse princípio lá, por exemplo, nas cartas, no livro de Marcos, né, fala das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, na verdade, ele fala lá o que qualifica, né, alguém a alcançar o reino. Pois bem, pastor, uma vez que nós somos ministros e nós ensinamos isso na vida da igreja, então, graças a Deus tenho tido entendimento, né, desde que comecei a ter a aula de Apocalipse. Mas agora, o que acontece? Ou seja, qual é o conselho que o pastor daria se porventura, ao ensinarmos esse princípio, né, da diferença da salvação e do reino, nós ensinamos como é que se adquire o reino e como é que se alcança a salvação. E os irmãos entenderem, naturalmente pode surgir uma dúvida, ou seja, um espírito de competitividade. Entendi. Né? Do tipo, se eu fazer mais que o líder fulano, eu vou ter mais recompensa que o líder fulano. Eu queria saber como é que o pastor, se calhar, aconselharia os irmãos que pensam dessa forma. O que a gente precisa entender é o seguinte: o reino ele não está limitado a algumas posições, ou seja, todos podem se qualificar para reinar, entendeu? Então, não é o seguinte, só tem 10 vagas, então eu vou correr mais do que o outro, vou fazer mais do que o outro, porque eu quero preencher uma dessas vagas. Não é assim. O reino é para todos aqueles que se qualificarem. Agora, o desejo pela recompensa não é ruim. Agora, você sabe, mais do que ter obras, o que conta também para o Senhor é a motivação. Então, por exemplo, eu quero ter obras, mas eu quero ter obras mais do que o meu irmão. Qual que é a finalidade de ter obras mais do que o meu irmão? Então, eu quero ter obras porque eu quero sim, eu quero poder reinar, eu quero poder, sabe, governar com Cristo. Agora, essa tem que ser a nossa verdadeira motivação e não simplesmente essa competição, porque esse espírito de competição, na verdade, por trás disso aí, o que ele está implícito? Um desejo, às vezes, de aparecer, um desejo de ser reconhecido pelos homens. Então, tudo isso. Olha só o que a Bíblia diz, né? A gente vai estudar isso um pouco mais à frente. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, a respeito daqueles que receberam um talento, dos servos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2,
e o outro recebeu um talento. É interessante que o que tinha 5 multiplicou outros 5, o que tinha 2 multiplicou outros 2, e o que tinha 1 enterrou. Só que é interessante que a Bíblia diz o seguinte, que cada um, ele recebeu o talento segundo a sua capacidade. Entendeu? Então, assim, o Senhor, ele vai requerer de nós mediante aquilo que ele acredita que somos capazes. Então, por exemplo, seria injusto de Deus ele me cobrar algo que eu seria incapaz, que eu não tenho dom, que ele não me capacitou para tal coisa. Então, está ligado a esse sentido. Olha, eu recebi graça da parte de Deus. Então, se eu recebi graça da parte de Deus, eu vou multiplicar o meu talento, eu vou crescer, eu vou avançar. Não no sentido que eu quero competir com o meu irmão, não que eu quero chegar primeiro do que ele. Não, não existe vagas limitadas para ser vencedor. Cada um vai prestar conta de si mesmo, daquilo que Deus chamou para fazer. E as motivações também contam. Então, uma das coisas que eu aconselharia é explicar para os irmãos que qual é a sua verdadeira motivação em relação a querer ter mais obras do que o irmão. Qual que seria a sua verdadeira motivação? Porque se a sua motivação for genuína para com o Senhor, seja simples em responder aquilo que Deus quer de você. Entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido que eu aconselharia. Amém? Espero ter Amém, ajudado. pastor. Está claro. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Está claro. Amém. Então, olha só, partindo para a próxima e última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, aqui nós temos aqui algumas ruínas, né, da igreja lá de Laodiceia. Laodiceia é a junção de duas palavras, que é laos, que significa povo comum, e diceia, costumes ou opinião. Então, isso significa, portanto, que é uma igreja onde o que governa é a opinião do povo. Então, aqui não há necessariamente a presença ou a posição de alguém que é o líder da igreja, mas é tipo um congresso ou uma votação ali do povo, dos membros da igreja. É o contrário dos nicolaítas. Se você se lembra, os nicolaítas eram aqueles que defendiam o quê? O clericalismo. Então, há uma parte importante e só eles que tomam decisões, é o clero, ele é remunerado, ele é especial, ele tem mais revelação, ele tem acesso à palavra de Deus, e tinha os leigos, que eram as demais pessoas simples. Na igreja de Laodiceia, é o povo agora que toma decisão. Então, não é que existe uma presença de um líder. Em Laodiceia, o clero não manda, quem manda é o povo. Então, é uma igreja democrática. Então, imagina só, vocês têm o pastor aí de vocês da igreja. E, normalmente, as nossas igrejas têm um presbitério. Então, o pastor presidente, o pastor que está à frente da denominação, do prédio, ele não toma decisões sozinho. Obviamente, ele tem a palavra final, ele tem um presbitério que toma decisões ali juntamente com ele. Agora, na igreja de Laodiceia não é assim. Na igreja é o seguinte, as pessoas votam e determinam. Só contar um testemunho para vocês, uma colega de trabalho é de uma igreja que é dessa maneira. Que o que acontece? Eles estavam votando para saber se iriam trocar ou não de pastor. Se o pastor seria trocado por meio de uma votação. Então, os membros ali estavam decidindo, vamos fazer uma festa, por exemplo. Aí os membros da igreja que definem, que votam, que escolhem. Então, não tem essa presença aí desse líder da igreja. Então, nem o clericalismo e nem a democracia dentro da igreja são de Deus. Então, vamos ler aqui o que o Senhor fala a respeito dessa igreja. Então, se você está com a sua Bíblia, abre por gentileza, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Deixa eu colocar aqui para vocês, eu acho que compartilho, não compartilhei ainda não. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, olha só o que a Bíblia diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Olha que coisa mais esquisita essa igreja. Que nem és frio e nem quente, e quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, olha que sério que é isso. Sabe, o Senhor está falando isso para uma igreja. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, olha que repreensão dura para essa igreja. Misericórdia. Eu não sei você, mas eu fico atemorizado. Eu fico perplexo com uma postura em relação a essa. Sabe, eu não sei se você compartilha comigo, mas olha que dureza que foi essa exortação. Então, eu te mostrei que essa igreja... Deixa eu só voltar aqui só um instantinho. Então, olha só, essa igreja, ela é uma igreja que o Senhor diz que está a ponto de vomitá-la. Misericórdia. Olha o termo, por quê? Porque é uma igreja morna. O desejo de Deus é que na igreja hajam homens que possam vir da parte dele. Que esses homens possam ser como os anjos da igreja, que têm uma posição celestial, que possam governar, preservando a unidade. Então, nós entendemos que a vontade do Senhor não é que o povo governe, mas que nós tenhamos ali presbíteros. E aí, esses presbíteros que governam uma igreja são irmãos mais maduros. Se você pegar a igreja de Atos, por exemplo, você vai ver que haviam ali presbíteros. Os apóstolos no começo, e depois foram instituídos outros presbíteros, que eram a parte que definia e delegava a respeito da igreja. Então, esta igreja dos últimos dias. Historicamente, Laodiceia são todas aquelas igrejas que um dia provaram do mover de Deus, mas que infelizmente se esfriaram. Então, é o risco daquelas igrejas que em algum momento experimentaram do amor de Deus, experimentaram do fluir do Espírito, dos dons espirituais, mas por se achar alguma coisa, porque essa é a repreensão do Senhor, você acha que você é rico, abastado, mas você é pobre, segue nu, misericórdia. Então, você sabe, o Senhor disse para essa igreja que ela era uma igreja fria, ou melhor, uma igreja morna. A igreja de Tiatira saiu de Pérgamo, a de Sardes saiu de Tiatira, e a Filadélfia, por sua vez, saiu de Sardes. E a igreja de Laodiceia, esse modelo de igreja, ela saiu da igreja de Filadélfia. Mas qual que é a principal característica? Que ela esfriou o amor. Acredite nisso. Ela é uma igreja que perdeu o amor para com o Senhor e também para com os irmãos. Do mesmo modo que a igreja protestante saiu da igreja católica, assim também as igrejas evangélicas livres saíram das igrejas protestantes. Então, primeira coisa, qual que é a revelação que o Senhor tem para essa igreja? Que ele é o Amém. Amém, irmãos? Ele é o Amém. O que significa o Amém? Ele é o sim, ele é a palavra final, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Como Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor está declarando que tudo que ele diz irá se cumprir. Ou seja, essa repreensão que ele traz às igrejas, se não for resolvido, vai de fato acontecer o que ele está dizendo que vai acontecer. Então, alguns imaginam que o princípio da criação de Deus, mencionado aqui, significa que Jesus foi criado, teve início. Então, a palavra princípio no grego, a palavra princípio no grego tem também um sentido de fonte, de origem. Então, essa igreja, ela perdeu esse sentido. Cristo, não é que Cristo foi criado, né? O princípio da criação de Deus não significa que fala de que Jesus foi criado em algum momento, porque, na verdade, assim como Deus, ele já é. Jesus sempre existiu. Ele só se manifestou como homem aqui na Terra. Assim, o texto seria melhor traduzido como a fonte da criação de Deus, a origem de toda criação. Então, Cristo é a origem de todas as coisas. Então, olha só, olha a condição dessa igreja. Não é fria e nem quente. Não é quente. O que leva uma igreja a não ser quente e nem fria, antes de tudo, é um desejo mórbido de agradar a todos. Sabe? Esse é um grande problema dessas igrejas. Elas querem agradar a Deus, mas também querem agradar os homens.
Por isso que, por exemplo, pastores dessas igrejas têm que tomar muito cuidado com a pregação que eles pregam. Por quê? Porque se desagradar o povo, ixi, eles podem ser colocados para fora. Olha que terrível isso. Então, esse desejo de agradar a Deus e agradar as pessoas é o que caracteriza uma igreja morna. Então, eu vou pregar só aquilo que os irmãos gostam de ouvir. Peraí, nós precisamos pregar todo o conselho de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo diz isso aos presbíteros da igreja. Olha, eu preguei todo o conselho de Deus. Então, tinha coisas que é bom de ouvir? Sim. Mas uma repreensão também é importante? Claro que é. Num determinado momento, da maneira correta, ser repreendido é importante. Ser disciplinado é importante. Acredite, é para o seu crescimento. É isso que o Senhor está dizendo a essa igreja. Um outro aspecto da mornidão é o desejo de ser equilibrado. Você sabe, o morno é a mistura, né? É quando o que estava quente esfriou e o que estava muito frio esquentou um pouquinho. Então, esse desejo de ser equilibrado. E aí, o que é importante você entender? Sabe, nós temos que ser radicais no que diz respeito ao Senhor e à sua palavra. Temos que ser radicais. Não tem que ter meio termo. Não temos que ter opiniões simplesmente para agradar as pessoas. Nós somos pelo aquilo que a Bíblia diz. Vou te dar um exemplo. Se fala muito hoje em dia a respeito da legalização do aborto. Então, em muitos países, o aborto já é legalizado. E nós, como cristãos, nós temos que ter uma posição definida. Mas se a gente posicionar, as pessoas vão nos perseguir, as pessoas vão falar mal de nós. Pois que falem. Agora, o que é ser uma igreja morna? É uma igreja que está, sabe, tentando equilibrar as coisas para não desagradar. O aborto, talvez nesse aspecto aqui, nessas condições, talvez o aborto seja aceitável, entende? Isso que é ser equilibrado. Naturalmente, todo extremismo, e aqui nós não estamos falando de extremismo, porque, sabe, nós temos exemplo disso. Existem, por exemplo, uma ala radical do islamismo, que eles são o quê? Extremistas, por exemplo, e eles matam outros. Então, todo extremismo é perigoso. Agora, o que nós não podemos ser é mornos. É isso que o Senhor abomina. Morno não desagrada ninguém. Você, por exemplo, você como um cristão, você pode ser alguém que, de fato, está lá no seu trabalho, mas por não querer trazer inimizade, por não entrar em discussões, às vezes você é comedido na sua fé. Você é alguém que, por exemplo, se esconde no sentido assim, não vamos entrar nesse assunto, não, tal. Por quê? Porque você não quer ser desagradável com as pessoas. Quando te perguntam, qual que é a sua opinião sobre tal coisa? Você sabe qual que é a opinião da palavra de Deus, você tem que se posicionar. A pior maldição que existe é querer ser simpático sempre. Sabe, se você quer tentar agradar todo mundo, querido, você está errado. Essa igreja, ela era morna por quê? Porque ela tentava agradar todo mundo. A igreja de Laodiceia é assim, uma igreja simpática. Todo mundo gosta dela, menos o Senhor. Olha que coisa terrível. É uma igreja legal, lá os pastores nos ouvem, lá a gente dá opinião, e lá a gente, sabe? Eu vou dizer um negócio para os irmãos, me entendam o convite correto. Sabe qual que é a pessoa que mais está preocupada com a sua opinião? É você mesmo. Isso não quer dizer que você não pode opinar, isso não quer dizer que você não pode falar. Claro que pode. Nós somos uma igreja, nós somos um tipo de igreja que você tem toda a liberdade de falar. Mas você sabe, buscar tentar agradar é igual, vou contar uma história para vocês. Certa vez um homem, ele estava construindo uma casa. Era a casa dos sonhos dele. Aí ele comprou o lote e começou a construir a casa. Aí chegava um amigo e falava, por que você não faz a garagem em tal lugar? Aí ele falou, é mesmo, né? Aí ele começou a mudar a garagem de lugar. Aí passou um outro colega, um parente, falou, por que você não pinta a casa, sei lá, de amarelo, por exemplo? É verdade, amarelo é legal, né? Aí chegou e falou assim, não, por que em vez de você fazer 3 quartos, por que você não faz 2 quartos só? É mesmo, né? Acho que vou fazer 2 quartos. Aí terminou a construção, ele olhou para a casa, falou, nossa, mas não era do jeito que eu queria. Ele falou, já sei, vou construir outra casa. Aí ele comprou um outro lote e foi construir a casa. Aí essas mesmas pessoas chegaram nele e falavam, por que você não faz a garagem de outro jeito? Ele falou, a casa da opinião é a outra casa, essa casa aqui é a minha casa. Então, você sabe, quando você tenta agradar as pessoas e você tentar ser agradável a todos, inevitavelmente você vai sair fora do propósito de Deus. Sabe? É aquele negócio, você pode estar agradando todo mundo, mas pode estar desagradando o Senhor. O Senhor não aceita meio termo.
Então, você precisa ser radical nas suas convicções no Senhor. É interessante que a etimologia da palavra medíocre significa estar na média. É isso que é ser morno. Ser morno é ser medíocre. Não é nem quente e nem frio. É morno. É no meio, medíocre. Sabe, essa não é a posição de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Amém? Então, o que o Senhor diz para essa igreja? Laodiceia se acha rica e abastada. Isso não se refere à riqueza material, ainda que que essa igreja também seja materialmente, mas a riqueza espiritual. Ela acha que tem espiritualidade, mas a verdade é que não tem. Ela é pobre. Ela é pobre espiritualmente. Então, você sabe, às vezes o contexto da igreja é uma igreja pobre, financeiramente falando, mas é rica no Senhor. E é isso que vale para o Senhor. Quantas igrejas estão fechadas para o mover de Deus porque se julgam possuí-los? Ah, não, esse negócio de mover de Deus, a gente não precisa aprender com ninguém, não. A gente não precisa olhar para fora, não. A gente está vivendo mover e pronto. Estão cegas, às vezes, por aquilo que Deus está fazendo. Penso que não necessitam aprender com ninguém. Sabe, irmãos, eu admiro muito o pastor Luiz, porque ele nunca se achou, nunca disse julgador de sabedor de coisa alguma. Ele não tem problema de dizer que aprende com outras pessoas. Isso é sinal de quê? De humildade. Agora, igrejas do tipo Laodiceia, elas acreditam que não precisam aprender com ninguém. Eu me lembro, uma ocasião, das primeiras vezes que eu fui dar aula no seminário, tinha pastores de outras denominações na sala de aula, que eu acho que o que eles tinham de ministério eu tinha de idade na época. E eles tinham a humildade de sentar para aprender comigo. Sabe, alguém que estava ali começando sua carreira de ensino, eu estava ali e eles tiveram a atitude de aprender. A Bíblia vai dizer que Deus dá graça para a gente assim, sabia? Deus dá graça para o humilde. Agora, essa igreja, ela achava que tinha. Então, isso é algo que o Senhor considera como miserável e pobre. Como alguém pode se achar rico e Deus taxá-la como miserável? Certamente, eles acreditavam, eles julgavam não ter possuído valor genuíno, né, espiritual genuíno. Talvez haja muita erudição, mas nenhuma revelação. Às vezes não tem adoração genuína, tem barulho, tem banda, tem parede preta, tem um monte de coisa, mas o Senhor não está lá. Sabe, não tem fruto, pode ter barulho, mas não tem unção. Pode ter muito patrimônio, mas não tem a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. E o Senhor diz algumas coisas para ela. Primeiro, é uma igreja cega. A cegueira, nesse sentido, não é, obviamente, física, né? Mas a cegueira está ligada à falta de revelação. E a revelação não é ver algo que ninguém nunca viu. Então, o fato de ter revelação não significa que eu tenho que ter uma nova revelação. Não, mas é entender na ótica de Deus. Isso é revelação. Então, por exemplo, é quando eu vou ler um livro como esse aqui, Apocalipse sem Mistério, não quer dizer que eu tenho que buscar uma nova revelação. Não, eu posso ter meus olhos abertos com aquilo que Deus já deu para o meu pastor, por exemplo. Olha só, o mero conhecimento mental da Bíblia não tem valor algum. Então, certamente vocês já fizeram aí o cursão, e lá quando você fez o cursão, você aprendeu a respeito de princípios de revelação na palavra, que é fundamental. É a primeira matéria que todo novo convertido precisa ter. Por quê? Porque o que traz mudança e transformação nas nossas vidas é revelação. Não é o quanto você sabe da Bíblia de cor, ou conhecimento natural da Bíblia, mas é quanto você tem de revelação. O mero conhecimento mental não muda a vida de ninguém, querido. E a Bíblia chama isso, o Senhor considera como sendo cegueira. Os laodicenses eram como os fariseus. Tinham os olhos, mas não viam. Presta atenção. Aqui não estamos falando de uma instituição qualquer, nós estamos falando de uma igreja. O Senhor chama de igreja isso. Então, existem igrejas que podem estar vivendo dessa maneira? Certamente. Outra coisa, o Senhor disse que essa igreja estava nua. As vestes espirituais nos falam do nosso relacionamento com Deus. Toda igreja recebeu a veste da salvação, por ser igreja. Agora, outra coisa é dizer que a igreja está nua. Em que sentido? O Senhor não está falando de salvação aqui. O Senhor está falando dessas vestes, essas vestiduras brancas, está falando a respeito de ter obras. São as nossas vestes de justiça. Porque, olha, é só você entender algo. Nós não falamos que as vestes de salvação não é recebida pela graça, mediante a fé? Então, o Senhor não poderia mandar eles comprarem. Deus não mandou eles comprarem vestiduras brancas? Ou seja, então não está falando de salvação.
Essas vestiduras brancas que o Senhor nos mandou essa igreja comprar está intimamente ligada a obras. Ou seja, vocês precisam ter obras. As vestes da salvação não podem ser compradas, mas recebidas pela graça. Apesar da situação lamentável dessa igreja, ela continua sendo igreja. O Senhor não disse que ela não é igreja. Ela só não tem as vestes de recompensa, as vestiduras brancas, né? As vestes de justiça. E aí o Senhor diz para ela, como que eu mudo uma situação de uma igreja que está morna? O Senhor mesmo dá a receita. Primeira coisa, compre ouro refinado. O que é o ouro refinado, né? O ouro, eu já disse para vocês, simboliza a glória de Deus, a presença, a natureza de Deus. Comprar o ouro significa buscar a glória, buscar a unção. Sabe, querido, você pode ter mais unção, eu posso ter mais unção. E é isso que nós chamamos de comprar. Agora, presta atenção, o preço que se paga não é dinheiro, necessariamente. Obviamente que, por exemplo, para você entender, você pode ter mais unção com dinheiro? Sim. Que sentido? Quando você paga, por exemplo, para fazer um curso como esse. Quando você compra um livro como esse para você ler, o dinheiro que você investiu pode se tornar revelação para você, sim ou não? Sim ou não? Pode, claro que pode. Agora, o que é comprar esse ouro refinado? É você buscar unção. É você buscar e desejar unção. Quem não tem unção, a Bíblia considera como pobre. Não tem nada. Volto a dizer, o que vale diante do Senhor é o conhecimento que você tem no Espírito, é revelação, não é necessariamente conhecimento mental. Você pode terminar essa matéria de Apocalipse sabendo tudo, todos os selos, todas as trombetas, tudinho. Mas se não transformou sua vida, se não gerou ainda mais paixão pela volta de Jesus, se você não compreendeu pelo Espírito, você só teve o conteúdo. Amém? E, por exemplo, quando eu dou aula, eu não estou simplesmente aqui lendo para vocês os PowerPoints, não estou aqui simplesmente lendo versículo, eu estou ministrando algo que eu acredito ser revelação. Aquilo que o Senhor falou comigo enquanto eu estava preparando, aquilo que eu penso é importante, então tudo isso se torna revelação para você. Então, olha só, esse ouro de Deus tem um preço. O Senhor aconselhou a igreja a comprar. O preço nada mais é do que arrependimento, confissão, humilhação, perdoar de coração, abrir mão, sabe, daquilo que nós chamamos de ídolos pessoais, mas está ligado a nosso conforto, por exemplo. Sabe, você poderia estar dormindo agora, você trabalhou certamente o dia inteiro, chegou cansado na sua casa, mas você está abrindo mão de si mesmo. Isso tem valor, porque isso é comprar unção, isso é comprar ouro. O Senhor disse que eles tinham que comprar vestiduras brancas. Isso nos fala, volto a dizer, nos fala dessas vestes nupciais, que nos fala dos nossos atos de justiça, ou seja, precisa ter obras. Obras. Todos nós devemos ter essas duas vestes, a veste da salvação, que é recebida pela graça, que é o próprio Cristo, e as vestes nupciais, que são os nossos atos de justiça, que aí nos fala a respeito das nossas obras. O Senhor diz também que essa igreja tem que comprar o quê? Colírio para os olhos. Sabe, esse é o ver algo no espírito. Colocar o colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável. A igreja de Laodiceia era arrogante e julgava que não precisava aprender com mais nada com ninguém. Quem não se dispõe a aprender com os outros também não vai aprender diretamente do Senhor. Por quê? Precisa de colírio, precisa de ver claramente. Sabe, não sei se você já colocou um colírio nos olhos, às vezes seus olhos estão irritados, estão ardendo, aí você coloca um colírio no olho, aí você consegue ver com mais clareza. Então, esse é o sentido. Você não tem que buscar aprender algo sozinho ou ser orgulhoso de achar, não, Deus vai me dar uma revelação íntima e particular. Ele pode fazer isso. Claro que Deus pode fazer. Mas o que o Senhor está dizendo, que você tem que comprar colírio. Aprenda com outros. Aprenda com outras pessoas que estão ao seu derredor. E aí ele diz algo, né? Normalmente a gente usa esse texto para falar, para fazer um apelo de salvação, né? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. Mas esse contexto desse versículo, querido, Apocalipse aqui, ele está dizendo para a igreja. Você consegue imaginar uma igreja da qual Jesus está de fora? Jesus está batendo na porta? Ô, abre aí, eu quero entrar. Jesus doido para entrar na igreja, mas a porta está fechada. Por quê? Porque os irmãos acham que tem, os irmãos acham que não precisam. Então, olha que cena terrível, né? Temos que nos guardar, irmãos. Não podemos ser igrejas como a igreja de Laodiceia. Que igreja é essa que o Senhor está batendo e ele está de fora? Misericórdia. O Senhor quer ceiar. Ceiar nos fala de comunhão, nos fala de relacionamento. Comer junto é algo muito sério.
sabe? Você não convida pessoas estranhas para ir na sua casa. Você convida pessoas da qual você já tem um relacionamento, você quer ter proximidade, por exemplo. Então, se um dia, Deus abençoar, eu ia ir em Angola aí, eu espero ser convidado para comer com você, ir na sua casa. Amém? Porque nos fala desse relacionamento. Amém, irmãos? Então, olha só, esta é uma igreja que não tem mais comunhão com o Senhor, porque não tem mais amizade com Ele. Jesus disse que os seus amigos são aqueles que fazem a vontade dele. Então, a igreja de Laodiceia não conhece e tem pouca prática da vontade do Senhor. Aleluia, aí, ó. Glória a Deus. Respondendo ao chamado e propósito, não entendi a pergunta, Elisandra. Depois você manda de novo, por gentileza. Pastor, Então, posso falar? Naquela hora que o senhor estava explicando para o obreiro Aurélio, né, certo. que estava dizendo qual era a intenção. A pergunta seria qual a motivação do coração. Isso. E seria responder, então, o propósito e o chamado, porque o limite está em responder aquilo que a graça que o Senhor me dá em responder o propósito e o chamado para o qual eu fui chamado. Seria isso. Isso. Porque assim, ó, pensa o seguinte, Deus não é incoerente. Ele não vai cobrar algo de mim, de você, da qual ele não nos capacitou para tal coisa. Entendeu? Por exemplo, Deus não vai cobrar que todo mundo seja pastor. Agora, se você tem um chamado para ser pastor, o Senhor espera que você responda esse chamado. Da mesma maneira, Deus chamou você para ser uma empresária e através do seu negócio você está abençoando outras pessoas, você está abençoando a vida da igreja. Então, a sua recompensa está ligada ao seu propósito. Amém? Muito bem colocado. Então, ó a recompensa ao vencedor dessa igreja de Laodiceia, né? O que é ser um vencedor? Vencedor não é alguém fora do comum. Vencedor é aquele que é normal em tempos de anormalidade. Então, disse isso para você. Vencedor é aquele que anda no padrão da palavra de Deus e que não abandonou o primeiro amor. Isso nós estamos falando da igreja de Éfeso. Vencedor é aquele que rejeita as obras dos nicolaítas, a doutrina de Balaão e as profecias de Jezabel, ou seja, que não se contamina, não se mistura. O vencedor é um Antipas. Lembra do Antipas? Aquele que é contra os ensinamentos equivocados, que não apenas tem um nome que vive, mas que está de fato vivo. Então, o vencedor é esse, ele não tem só o nome que vive, mas ele está vivo genuinamente. Vencedor é aquele que conserva o que tem, que não é morno, mas é quente, é fervoroso no espírito. E o vencedor é aquele que não tem medo de ser radical em Deus, nem de abrir mão e nem de abrir a porta para o Senhor entrar e ceiar. E aí a gente termina dizendo, o vencedor, o Senhor promete uma maravilhosa recompensa. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Amém, irmãos? Então, terminamos aqui a carta às 7 igrejas do Apocalipse. E aí eu quero só voltar a você e mencioná-las, né? Então, vamos retomar aqui só para a gente... Opa, deixa eu só abrir algo aqui rapidinho. Então, só para a gente voltar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, qual mais? Depois de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aleluia. Então, essas aí são as 7 igrejas do Apocalipse. Continuando, irmãos, nós vamos agora partir para o Apocalipse capítulo 4. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, nós vamos ler juntamente aqui. E vamos agora partir para o nosso próximo assunto, Apocalipse capítulo 4. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Está no ritmo bom? Amém? Amém, pastor. Amém, pastor. Então, tá bom, glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armada no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono
há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças estão coroadas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro, o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, vamos parar aqui no versículo 7 e vamos falar a respeito dessa visão que o apóstolo João está tendo aqui agora. Então, só para você entender, o que acontece aqui? O apóstolo João, ele acabou de escrever as cartas e ele agora está dando a narrativa que ele prossegue, é uma continuidade daquilo que estava acontecendo. Ou seja, ele acabou de escrever essas cartas e agora ele está tendo uma visão. E aqui nós vamos entender que é a visão do trono de Deus. Então, nós vamos aqui ter revelação do que significa o trono de Deus e por que de lá que ele governa. Amém? Então, adiante. É do trono que procede todas as coisas de Deus. Ou seja, o trono é o centro do universo. É lá que está o trono de Deus, é de lá que Deus governa, é de lá que Deus age. Tudo a partir do trono. Então, olha só, aqueles que viram o trono, tiveram uma experiência de se encontrar com o trono de Deus, eles não foram mais as mesmas pessoas. Aqueles que viram o trono, eles foram transformados. Então, mais do que necessariamente nós falarmos dessa visão que ele viu o trono e todos os seres viventes, os anciões, os seres angelicais, é nós entendermos o significado de ter um trono. Ou seja, você já viu o trono de Deus? Existe um trono de Deus sobre a sua vida? É isso que faz toda a diferença, querido. E é isso que nós precisamos entender. Então, olha só, aqueles que viram o trono, eles foram transformados. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 7, verso 15 e o verso 16, que quando Daniel viu o trono de Deus, ele ficou alarmado, ele ficou sem forças, foi dado ali como enfermo. A Bíblia diz também que Isaías, quando ele viu o trono de Deus, ele viu o próprio pecado. Fala, nossa, como eu não posso ver isso, eu sou um mero pecador. Ezequiel também, a Bíblia diz lá em Ezequiel 1, capítulo 26, versículo 26, que Ezequiel, quando viu o trono de Deus, ele ficou estatelado, ele caiu por terra, dado como morto. Tamanha é essa experiência de ter ali uma experiência com o trono de Deus. Então, isso faz toda a diferença. Por isso, alguém que viu o trono de Deus, querido, alguém que teve revelação do trono de Deus, não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. O trono de Deus, quando você entende o significado do trono e você tem um trono na sua vida, sabe, ele desmonta toda a estrutura humana, da vida humana, todos os apegos do homem. Sabe, ninguém brinca com Deus depois de ver o trono de Deus. Ninguém leva uma vida cristã relapsa se ele não teve uma experiência com o trono de Deus. Sabe, desde os dias de Davi, se pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, ele está exclamando isso, ele está perguntando isso, por quê? Porque ele quer saber essas condições para ver o trono. Ele quer ter essa experiência com o trono de Deus. E aí nós entendemos, né? Nós podemos ver em Apocalipse pelo menos 3 categorias de seres que estão ali habitando no trono, diante do trono de Deus. E aí, antes de nós falarmos aqui mais a respeito disso, eu quero enfatizar um pouco mais essa questão do trono. Então, quando você pensa em um rei, o rei, ele está assentado no trono. Então, o trono, ele representa o reinado. A mesma coisa quando nós falamos da coroa, né? Então, quando você fala de rei, nós estamos falando que esse rei ele tem uma coroa. E a coroa simboliza o seu reinado. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que um rei ele perdeu a sua coroa,
Nós não estamos falando de maneira literal que ele perdeu aquele objeto que ele põe na cabeça. Que ele perdeu, na verdade, o seu reino. Então, quando nós falamos a respeito de reino, o que eu quero que você guarde no seu coração e que você avalie? O reino nos fala de governo. E a pergunta é, quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? É você mesmo? Quem governa a sua vida são as suas emoções? Quem governa a sua vida é seus sentimentos? O que governa a sua vida? Essa é uma pergunta muito séria, irmãos. Essa é uma pergunta muito séria que você precisa responder, porque se você é alguém que viu o trono de Deus, que reconhece o trono de Deus como sendo um trono de governo, um lugar de onde Deus governa, você não é mais a mesma pessoa. Essa experiência com o trono de Deus, ele nos fala claramente de ter alguém que está governando as nossas vidas. Como que você toma decisões? Imagine que você amanhã precisa tomar uma decisão. Imagine que você vai comprar um carro amanhã, amém? Aí você vai lá na loja do carro e lá tem 2 carros que você está olhando. Como que você define qual carro você vai comprar? Ou imagine que você está procurando, que você teve ali 2 oportunidades de trabalho. Uma oportunidade, o salário é muito bom, mas aí esse salário é muito bom, mas você percebeu que para trabalhar nessa empresa você não vai ter tempo para fazer seminário, você não vai ter tempo para estar com a sua família, você não vai conseguir ir para a célula mais. Como que você toma decisões? Porque essas coisas, essas perguntas que eu estou te fazendo, as respostas que você daria, é o que vai determinar se você é alguém que viu ou não o trono de Deus. Se é de fato Deus que governa a sua vida. Então, começamos assim. Uma vez que eu entendo que eu não sou mais meu, irmãos, você foi comprado. Você não é mais seu. Você não vive mais como no mundo, onde você tomava suas próprias decisões, fazia suas próprias escolhas. Não pode ser assim. Se você ainda vive assim, você é alguém que pode ter nascido de novo, mas que você ainda não teve uma experiência com Deus. No sentido, não teve uma experiência com o trono de Deus. Porque, olha, se eu não sou mais meu, se eu fui comprado, esse é o termo bíblico, nós somos comprados. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E esse alto preço significa que agora nós temos um dono. Nós temos um dono, irmãos. Nós não fazemos o que queremos, agimos de qualquer maneira. Isso nos fala de ter alguém que governa as nossas vidas. Então, antes de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, inevitavelmente, alguém que entendeu que tem um Senhor na sua vida. Eu gosto muito disso, porque, você sabe, normalmente quando nós vamos orar ali com as pessoas, fazemos uma oração de confissão, nós utilizamos ali o texto de Romanos capítulo 10, verso 9. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É interessante, por que o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo isso, ele não falou, olha, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, lá só está Senhor. Já reparou nisso? É claro que ele é o nosso Salvador, mas por que o apóstolo Paulo está dizendo que você precisa reconhecê-lo como Senhor da sua vida? Porque agora você tem um dono. Alguém que viu o trono de Deus não vive de maneira independente. O que é alguém independente? No nosso caso, é alguém que faz escolha, toma decisões, sem depender de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o sinal de alguém que depende de Deus? Como que eu posso perceber se eu estou ou não dependendo de Deus? É uma pergunta. Qual que é o sinal se você está dependendo ou não de Deus? Vou te dar uma ferramenta para você te ajudar a identificar. Você sabe, o termômetro, ele serve para fazer o quê? Para medir temperatura, sim ou não? Então, como que eu sei se a temperatura está subindo? Por causa do termômetro. O termômetro, ele indica algo. Da mesma forma, a sua oração é um dependenciômetro. Ou seja, se você é alguém que ora,
é sinal que você depende. É sinal de que você é alguém que está conectado com o trono. E antes de tomar decisões na sua vida, de fazer escolhas, você é alguém que está conectado com o trono. Eu oro, eu quero saber a opinião de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser direcionado pelo Senhor, eu quero saber a opinião dele, afinal de contas, ele é o meu Senhor, e ninguém me ama mais do que ele. Você sabe? É por isso que quem tem revelação do trono, toda essa estrutura da vida humana é desmontada. É você sair de centro, é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, para falar assim, não, Senhor, qual que é a sua vontade? O que o Senhor pensa? Não é mais o que eu acho ou o que eu penso, mas é aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem para mim. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu quero que vocês meditem nisso. Tem havido, de fato, um trono na sua vida? E aqui, sabe, com muito amor e carinho, não tô querendo jogar um jugo na sua vida, porque você não tem mais jugo, o jugo já foi removido. E nem uma lei na sua vida. Oração não é lei. Oração é privilégio. Oração é um privilégio que só os filhos têm. Sabe, você é um privilegiado, você é filho de Deus. Mas a pergunta é, como filho de Deus, você tem buscado ouvir a opinião do seu pai? Você tem visto e vivido numa vida de dependência do Senhor? Porque isso é trono, irmãos. Isso é uma vida de trono. Talvez você está me vendo aqui, você está relutando um chamado de Deus na sua vida. Você está relutando, sabe, se consagrar mais para o Senhor, se dedicar mais para o Senhor. O Senhor tem falado isso ao seu coração, mas você tem sido reticente, sabe? Acredite em mim, querido, submeter a Deus é a melhor coisa. Cumprir a vontade de Deus, ser direcionado por aquele que se assenta no trono é a melhor coisa. Então, querido, você precisa ver o trono. E aí, quando João está nos descrevendo essa experiência do trono, ele nos mostra que há ali, pelo menos, 3 categorias de seres que habitam ali no trono de Deus. Existem os anjos, os seres angelicais, existem os 4 seres viventes, da qual eu já narrei para você quais são, e a Bíblia nos fala desses 24 anciões. Então, quando nós estudamos as características desses seres que vivem diante do trono, nós também podemos perceber se nós temos vivido uma vida diante do trono de Deus. Então, espelhando-se nesses seres que vivem diante de Deus, nós temos aqui as características de alguém que vive diante de Deus. Então, os primeiros seres que nós vamos estudar são os anjos. E a Bíblia é interessante porque a Bíblia compara os anjos aos homens. Então, em muitas passagens da palavra de Deus, você vai ver que há essa referência. Alguém talvez ache difícil entender a relação entre os anjos e os homens. Porém, os homens e os anjos se misturam e se confundem na Bíblia. Apocalipse diz que a medida de homem é também a medida de anjo. Então, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 21, 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então, há uma certa semelhança entre esses seres angelicais e os homens. Outro exemplo, né? Quando Abraão ele recebeu a visita dos anjos, ele viu ali homens, semelhança de homens. Algumas vezes os anjos também se pareciam como peregrinos. Se você se lembrar, quando Josué atravessa ali o Rio Jordão e ele vai se encontrar na terra de Canaã, o primeiro ser que ele vê é um anjo. E a descrição que ele dá é como de um anjo grande, como se fosse um homem mesmo. Outras vezes, eles são referenciados como assaltantes noturnos, né? Por se tratar ali de uma referência aos homens. Hebreus capítulo 13, verso 2 diz que nós podemos hospedar anjos. Interessante isso, né? Que você pode ter uma experiência no sentido assim de receber um anjo, de falar com alguém que na verdade é um ser angelical, porque eles podem ser confundidos. Apocalipse 21, 17 diz que homem e anjo têm a mesma medida, né? Então, se refere a isso. Então, qual que é outro paralelo que nós temos em relação aos anjos, né? Em relação também ao trabalho dos anjos. Em Apocalipse 2 e 3, o anjo da igreja pode também ser o líder ou o pastor. Não fica claro como a gente diz, mas acreditamos na maioria das vezes se tratar do pastor da igreja. Os anjos, eles são criaturas que vivem diante do trono, por isso eles são para nós uma ilustração daquilo que nós devemos viver como ser
que vive também diante do trono, né? A grande característica dos anjos é o que? O trabalho. Então você vai perceber que a maioria das referências que a Bíblia diz a respeito dos anjos está ligado ao trabalho no céu. Então você vai ver que ao tocar as trombetas, são os anjos que tocam, que quando vai ter a ceia ali, a ceia não, a ceifa, é os anjos que vão vir ceifar. Então os anjos estão ligados muito ao trabalho. Vamos ver o trabalho dos anjos em Apocalipse e ver como se relaciona conosco. Por exemplo, os anjos, eles são mensageiros. E assim como nós também temos uma mensagem para ser compartilhada, amém? Nós somos mensageiros. Ou seja, os anjos também são testemunhas. Aqui Apocalipse 3:5 diz a respeito disso. Nós também fomos feitos testemunhas do Senhor. Ou seja, nós estamos testemunhando do evangelho, das obras do Senhor. Eles seguram as forças que destroem a terra, segundo Apocalipse capítulo 7, verso 1. Então, existem 4 anjos que estão ali segurando essas forças que destroem. Da mesma maneira, somos nós. Então, nós, como homens, nós somos intercessores dos santos. Nós somos aqueles que estão guardando aqui, orando para que haja mover de Deus, para que o Senhor se manifeste aqui. A Bíblia diz também, na Apocalipse capítulo 7, verso 3, que os anjos são seladores dos homens. O que é o selar? O selar é colocar um selo. E o que nós, como homens, fazemos? O batismo, por exemplo, é um tipo de selo. Amém? Então, quando você leva alguém para batizar, é um sinônimo do trabalho dos anjos. Em Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz que os anjos vão vir para selar o povo de Deus. É um selo que eles vão colocar. E é o mesmo que nós fazemos. Sabe, quando você se batizou, foi colocado um selo. Esse selo, ele tem alguns aspectos. Principalmente, qual que é o principal aspecto do selo? Nos fala de propriedade. O selo é uma marca. Você tem a marca do Senhor na sua vida. Você foi selado, você é eternamente dele. Amém? Você é eternamente dele. Então, nós somos seladores de homens. Continuando. Eles anunciam o juízo de Deus. Então, como eu disse, quando as trombetas começarem a serem tocadas, são os anjos que vão tocar as trombetas. Por quê? O que significa isso? O trombetear das trombetas significa anunciar. Hoje nós também anunciamos. Hoje nós também falamos. Olha, a ira de Deus vai vir. Ainda dá tempo, arrepende. Hoje nós pregamos o evangelho. Então essa é uma missão que nós temos, uma missão profética, né? Olha só, Apocalipse capítulo 10, os anjos, eles declaram os oráculos e os mistérios de Deus. Assim também, como nós aqui, por exemplo, eu estou aqui trazendo para você revelação de algo. O mistério que às vezes estava revelado, né? Então, os selos, como diz o livro que nós estamos estudando, os selos foram abertos. Então, os homens, eles trazem revelação e entendimento. Eles são guerreiros na batalha espiritual. É interessante que a Bíblia diz lá em Daniel, que quando o anjo aparece para Daniel, o anjo mensageiro, ele diz que ele recebeu a resposta da oração de Daniel, mas houve um confronto nas regiões celestiais. E aí Miguel, né, que é um arcanjo, né, existem classes de anjos, os arcanjos são ali os mais poderosos, o arcanjo Miguel veio e batalhou, teve uma batalha no céu, e aí o anjo mensageiro veio para trazer a mensagem, né? Isso nos fala de quê? Que nós, como homens, nós também fazemos batalhas espirituais. Nós oramos para que as pessoas sejam libertas das mãos do diabo, oramos para que todo espírito maligno saia da vida dessas pessoas. Então, esse é um trabalho que nos assemelha. Eles guardam as portas da cidade santa. Lá em Apocalipse 21, você vai ver que existem anjos que estão guardando as portas. Isso tem a ver com o pastoreio e o guardar do rebanho de Deus. Então, os anjos, eles têm esse sentido de cuidar. É interessante que a Igreja Católica, ela usa uma expressão a respeito do anjo da guarda, né? Então, na Igreja Católica, eles acreditam, e é uma crença realmente verdadeira, que nós temos anjos que nos guardam. Assim também somos nós. Quando você está guardando, você está consolidando um novo convertido, por exemplo. Quando você está guardando a vida ali de alguém que se converteu, você é alguém que está guardando o rebanho do Senhor, amém? Continuando,
outra classe de seres, são seres viventes. E aí, você vai ver que haviam 4 seres viventes. Depois eu vou ler aqui novamente para vocês. E havia um aspecto de cada um desses seres viventes. Então, qual que é a principal característica desses seres viventes? É o trabalho sacerdotal. A razão deles existirem é o próprio Deus. Então, o principal papel desses seres viventes é adorar a Deus de maneira contínua. Então, hoje no céu, há uma adoração contínua. O Senhor está, recebendo uma adoração contínua. Então, uma consequência inevitável de alguém que teve revelação do trono de Deus é o seu sacerdócio, que nos fala do servir, e aí está relacionado ao trabalho dos anjos, e a adoração a Deus. Quando nós temos revelação do trono, nos tornamos agora contemplativos, meditativos e contritos para ministrar ao Senhor. Quem teve revelação do trono de Deus, você sabe que você precisa adorar somente aquele que está assentado no trono. Inevitavelmente, quem teve uma experiência de governo com o Senhor, de entregar sua vida genuinamente para o Senhor, ser guardado e governado por Ele, inevitavelmente ele vai adorar o Senhor. Então, uma característica desses anjos, né? Primeira coisa que se diz a respeito deles é que eles são cheios de olhos, né? Então, olha aqui a descrição que nós temos deles aqui na palavra do Senhor. Então, olha só a descrição que João viu aqui dos seres viventes. Opa, vou voltar aqui. Adiante. Os primeiros seres semelhantes... verso 6. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, essa é a principal característica que esses seres viventes possuem. Eles têm olhos por todos os lados. Então, olha só. Ter olhos, o que significa ter olhos, né? Já dizem, né, que os olhos é a porta da alma. É aquilo que você vê que, de alguma maneira, toca a sua alma. Então, ter olhos significa não ser alienado ou enclausurado, né? Então, alguém que tem olhos é alguém... Deixa eu ver se tem aqui. Não. É alguém que vive com os olhos abertos para o Senhor. Ter olhos não significa ter uma visão espiritual, ou seja, é alguém que não tem uma visão simplesmente natural das coisas, ou uma visão, como que eu posso dizer? Na verdade, uma visão natural. É alguém que tem olhos espirituais, ele tem percepção espiritual no seu espírito. Ter olhos é não ter uma fé cega. Sabe, a nossa fé, irmãos, é uma fé simples e prática, mas não é uma fé cega. Ter olhos não é ter uma teologia só, por exemplo. Você sabe, existem igrejas que eles só têm uma visão, prosperidade. Igrejas que só pregam prosperidade. Tem outras igrejas que só falam de quebra de maldição. Então, há igrejas que são focadas numa única coisa. Então, ter olhos, e a Bíblia vai falar que esses olhos, esses seres viventes têm olhos por todos os lados, significa essas coisas. É não ser alienado, é ter uma visão espiritual, é não ser cego para as coisas do Espírito, é ter, de fato, uma revelação completa da palavra, não é só focar em um tema exclusivamente, entendeu? Então, é isso que nós entendemos com ter vários olhos. Eles possuem olhos por todos os lados. Isso nos mostra uma visão nas 4 dimensões, que nós também temos que ter. Então, olha só, se olhar os olhos para frente, significa o quê? Uma visão para a realidade, aquilo que está à nossa frente, para o nosso futuro. Os olhos atrás significa percepção do inimigo. É olhar para o passado e aprender com os erros, avaliar o que se fez. E aqui não estou dizendo viver uma vida debaixo de condenação. Não estou dizendo isso. Olhar para trás é simplesmente para tirar lições para caminhar adiante. Os olhos ao redor
Você sabe, estou falando para você. Os olhos para frente nos fala de ver o futuro, sabe, de ver a realidade à nossa volta. Os olhos por detrás nos fala dessa percepção espiritual, é perceber que existe um inimigo. Sabe, você tem um inimigo, eu tenho um inimigo. Nós não podemos ser negligentes a ele. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios do Senhor. Amém? Nós não devemos ignorar os seus desígnios. Os olhos ao redor nos fala de perceber a jornada, de perceber, sabe, a sociedade, de sermos alguém sensível às coisas que estão à nossa volta. E os olhos para dentro, porque você sabe, os olhos é em todos os sentidos. Para dentro, para fora, todos os lados. O que significa os olhos para dentro? É ter uma alma nua, né, transparente. É ser sincero. Isso é o significado de ter esses olhos. Olhos para que você possa ver em todas as direções. Qual que eram as aparências ali dos seres viventes, né? Os seres viventes também podem ser representados, podem representar toda a criatura de Deus, desde os animais, e é interessante que não tem um ali que parece com réptil, né? Tem a ave, que é a águia, tem o novilho, que pode ser ali os mamíferos, tem os homens e a águia, né? Então não tem nenhum réptil. Por quê? Porque você sabe, o cabeça dos répteis é a cobra. E você sabe, a cobra é um símbolo de Satanás. Então você vai ver que nesse sentido não tem nenhum ser celestial, nenhum ser vivente com essa fisionomia. A cabeça dos répteis é a serpente, ela é o símbolo do inimigo de Deus. Os peixes, diz a Bíblia, né? Porque não tem nenhum ser também com essa representação dos peixes. Eles não vão existir. Então, se você gosta de comer um peixinho assado, um peixe de molho, é bom você comer por agora, porque depois não vai existir mais, amém? Então, brincadeiras à parte. O número 4 simboliza a criação. Então, por isso que eles são 4 seres viventes, porque esses seres representam toda a criação. Lembra? Os 4, nós falamos a respeito do número 4, que é o número da criação. Então, são quatro pontos cardeais. A Bíblia vai falar sobre os quatro cantos da terra. Então, isso tudo nos fala da criação. Então, cada um desses seres viventes, ele tem uma espiritualidade integral. Então, por exemplo, o leão, ele nos fala da força, assim como nós devemos ser fortes no Senhor. Amém? Não fortes para com o Senhor. É interessante dizer isso. Tem pessoas que são muito quebrantadas em relação a outro homem, por exemplo, mas em relação a Deus são duros. É interessante, tem uma analogia que a gente faz o seguinte, olha, você é como o barro ou você é como a cera diante do Senhor? Quando você é como o barro, sabe, a Bíblia diz que o Senhor é o sol da justiça. Então, quando o Senhor vem sobre nós, ou nós podemos ter uma postura de endurecer, porque é isso que o barro faz, o barro fica endurecido, não quebranta, duro, ou você pode ser como a cera. O que acontece com a cera quando o sol bate na cera? A cera derrete. Isso é um sinal de um crente que é quebrantado na presença do Senhor. Agora, nós temos a face do leão, por quê? Porque o leão representa essa força que vem de Deus. Então, para com os homens, para com o mundo espiritual, nós temos força. O novilho nos fala do sacrifício. Por quê? Porque é o novilho que era sacrificado ali nas ofertas, por exemplo. Então, o próprio evangelho, né? E é interessante que esses 4 seres viventes, nós podemos também fazer um paralelo com o Senhor Jesus nos evangelhos. Por exemplo, lá no evangelho de Mateus, Jesus é visto como o leão. O leão é aquele que reina, né? Ele é o rei. Então, no evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como rei. Lá no evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Então, se você perceber, no evangelho de Mateus, começa com a genealogia de Jesus a partir de Abraão, para mostrar essa descendência real. Jesus é um rei que tem uma descendência real, ele é descendente de Davi. Perdão, irmãos. Lá no evangelho de Marcos, ele nem genealogia tem. Por quê? Porque ele é o servo. Ele é o boi que veio para ser sacrificado. Então, nesse sentido, nós também somos novilhos. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir. No evangelho de Lucas, Jesus é mostrado como homem, o filho do homem. E aí aponta para inteligência, sabedoria e essa dupla natureza divina, porque ele é plenamente homem e plenamente Deus.
E no Evangelho de João, Jesus é apresentado como uma águia, aquele que veio do alto, aquele que veio de Deus. E a águia nos mostra essa objetividade. Sabe, a águia é um animal extremamente focado no objetivo. Nosso objetivo é cumprir a vontade de Deus. Então é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos concluir nas nossas vidas, vamos até o final. Então, aqui nós temos o papel da adoração dos seres viventes. Eles falam da santidade de Deus incansavelmente. Então, abra a sua Bíblia aí, novamente, nós vamos compartilhar aqui, para a gente continuar lendo a Bíblia. Nós já estamos partindo para o final, mas eu quero, pelo menos, terminar essa parte aqui com vocês. Então, olha aqui a partir do verso 8. Olha só. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor, por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno és o Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade fizeram a existir e foram criadas. Então, para encerrar aqui a parte dos 4 seres viventes, esse é o cântico que eles cantam. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Então, queridos, só para encerrarmos, qual que é o papel, então, que nós aprendemos aqui com os 4 seres viventes? Essa vida de adoração, de reconhecimento, sabe? Incansavelmente são aqueles que estão declarando a santidade de Deus. Ele é santo, santo, santo. Sabe, 3 vezes é algo completo. Então, ele está dizendo que Deus é completamente santo. Santo é o Senhor. Sabe, os que vivem, e lembra que eu disse para você que os seres que vivem diante do trono é, na verdade, uma lição para nós. Ou seja, os que vivem diante do trono têm de viver em santidade. Sabe, santidade, irmãos, não é não pecar. Por quê? Porque você já deve ter concluído, se você for sincero, que ainda cometemos pecados, ainda erramos. Então, ser santo significa ser separado. Sabe, você foi chamado para viver uma vida separada desse mundo, da influência desse mundo. A menção aqui de santo 3 vezes, e nos 3 tempos, aquele que era, que é e que há de vir, aponta para quê? Para a triunidade de Deus. Deus é 3 que se manifesta em 1. Então, é interessante que o louvor deles, desses seres viventes, é diferente do louvor dos 24 anciões. Eu mostrei para você que, sabe, os seres viventes, eles declaram glória, honra e ações de graça ao Senhor. Já os 24 anciões, o louvor deles é diferente. Eles dão glória, honra e exaltam o poder do Senhor. É interessante que os 3 tempos verbais, aquele que era, que é e que há de vir, indicam também a imutabilidade de Deus, ou seja, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E isso, querido, pode te dar paz e tranquilidade no seu coração. Por quê? Porque Deus não muda. Deus é o mesmo sempre. Ele diz que ama você, ele continuará te amando. Você foi feito filho, significa que ele não vai te mandar embora da casa. Amém? Sabe, nós podemos ainda apontar para o que há de vir, ou seja, a dimensão da volta de Cristo. Então, aqui, quando ele está declarando isso, ele já está também proclamando: Cristo, o Filho, vai voltar. Fala que nós temos que amar, Timóteo, né? Timóteo 4 diz que nós temos que amar a vinda do Senhor. Diz que a si mesmo se purifica, que tem essa esperança da volta do Senhor. E aí eu quero encerrar essa aula de hoje aqui. Nós vamos depois partir ali para o nosso próximo assunto. Mas eu quero dizer isso para você, que hoje você possa
como eu disse, né? Avaliar. A tarefa para casa de hoje. Você vai avaliar essa questão do trono de Deus na sua vida. Será que de fato eu tenho vivido uma vida debaixo do governo do Senhor? Eu tenho buscado depender do Senhor para todas as coisas? Eu volto a dizer, não é algo para condenar você. É para levar você a entender a importância, o privilégio que é viver uma vida no trono de Deus. Sabe, que você possa ter aprendido aqui também com os 4 seres viventes a nossa prática, sabe, de uma vida de adorar o Senhor, de reconhecermos, sabe, e darmos a Ele toda graça, toda honra, todo louvor. Porque, volto a dizer para você, só é capaz de adorar o Senhor genuinamente. A Bíblia diz que essa adoração ela é feita no Espírito, né? Em Espírito e em verdade. Somente aqueles que conseguem ser gratos ao Senhor. Dar ações de graças é reconhecer a graça de Deus na sua vida. Pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, elas são incapazes de adorar a Deus genuinamente, porque não viram o trono, essa que é a verdade. Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta? Você quer fazer alguma pergunta, seja no chat ou queira fazer por aqui, por gentileza, pode ficar à vontade. Alguém aí? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos juntos, em nome de Jesus. Enche o seu coração de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer. E nós estamos já disponibilizando os vídeos, né? Que estou gravando. E aí nós vamos disponibilizar os vídeos para vocês baixarem das primeiras aulas, tá bom? No mais, estamos juntos. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem. Estamos juntos lá no grupo também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém?